todos e todas, estamos aqui em mais um Espaço Escritos, onde hoje eu lerei para vocês um texto, um breve comentário, um breve texto sobre a função e campo da fala e da linguagem em psicanálise, um texto que está nos Escritos, é um texto de 1953, apresentado por Lacan em Roma. Previamente ele havia apresentado o Discurso de Roma, que introduz esse texto Função e Campo, e alguns anos mais tarde Lacan vai apresentar nesse mesmo local o texto que se chama A Terceira, sendo a terceira apresentação dele em Roma. E todos esses textos, eles são muito importantes porque me parece que marcam um certo posicionamento em relação à teoria. Então são textos bastante marcantes e de uma certa guinada teórica. Então eu vou ler para vocês esse texto de Lacan. É importante entender que Lacan nessa época rompe, e esse texto traz muitas críticas à IPA, não é? É um momento em que ele rompe com a IPA e um momento onde ele questiona muito aonde foram parar os preceitos básicos da psicanálise construídos por Freud, sendo que os grupos dos pós-freudianos estavam desvirtuando muito a psicanálise do pai da psicanálise. Okay? Então eu vou ler para vocês. Lembrem-se de colaborar, de deixar comentários, sugestões, perguntas sobre o texto ou colaborações realmente que vocês tenham, ok? Bem, então, Função e Campo da Fala e da Linguagem em Psicanálise, setembro de 1953. Texto que retrata a crítica de Lacan à IPA em aspectos como a noção de contratransferência, que para ele fazia a psicanálise desembocar em uma fenomenologia existencial, assim como critica os pós-freudianos, os quais se distanciavam dos textos de Freud, canalizando seus esforços para a construção de um suposto eu fortalecido. Lacan, em Função e Campo, propunha um retorno ao eixo técnico da simbolização. Neste trabalho, busca então recuperar a essência dos textos freudianos, desenvolve sua ideia a respeito da fala, palavra e da linguagem. Para isso, Lacan apresenta as disciplinas que o ajudam a pensar a psicanálise, como a retórica, a gramática, a dialética, a estética da linguagem. Lacan resgata a ênfase da psicanálise no fundamento da fala/palavra. Salienta que os conceitos que fundamentam a técnica psicanalítica se orientam pelo campo da linguagem, tendo sua ordenação na função da fala. Coloca que a psicanálise dispõe de um meio que é a fala. O sujeito recupera a fala, uma expressão dele no texto. Ao falar, o sujeito coloca ênfase em sua alienação fundamental ao outro. O sujeito se constitui a partir da fala do outro. A linguagem toca o corpo e acomoda algo da pulsão. Lacan retoma o acontecimento traumático e sua relação com o dizer. Impacto da palavra sobre o corpo. O inconsciente aparece como o que falta no discurso, o capítulo censurado. Isso que falta são fatos de linguagem e o que dá sentido a eles é a rememoração. A assunção da história do sujeito através da palavra/fala faz com que ele possa assumir o evento traumático. Aqui, Lacan retoma a noção de trauma de Freud. O traumático é a contingência, algo que rompe na história do sujeito. A historização do sujeito é efeito de uma palavra plena que propicia a ressubjetivação. A fala da historização faz aparecer acontecimentos pulsionais,
fixação pulsional. É por essa palavra plena resgatada e liberada pela história contada pelo sujeito que a palavra aparece em sua versão de ato, como vocábulo expressado pelo neto de Freud, fordar. É através da palavra que algo ausente pode se tornar presente. A ressonância faz entender na palavra o que ela diz, faz escutar no que se diz um mais além. Então, aqui o meu intuito com esse texto foi assim dar algumas ideias gerais do que Lacan trata em função e campo, certo? Além das críticas à IPA, não é? Ele fala ele resgata a importância da fala e da palavra. Afinal, o próprio título do texto diz função do campo, né? Função e campo da fala e da linguagem, certo? Então, qual é a função da fala? A função da fala a gente pode pensar que é constituir um sujeito, não é? E isso se dá no campo da linguagem, no campo simbólico. Por isso, essa proposta de Lacan nesse texto de um retorno ao eixo técnico da simbolização, como ele diz aqui dentro do texto, está entre aspas, são palavras dele, certo? Outra coisa interessante que, a meu ver, eu encontrei nesse texto, certos germens, por assim dizer, do ultimíssimo Lacan, certo? Por exemplo, quando ele fala de historização, lembrei de um termo histoerização, que já não sei se a gente já pode se referir, se ele aparece esse termo já no ultimíssimo Lacan ou no último ainda, né? Então, mas é um termo que mais adiante dentro da teoria vai aparecer, não é? Essa mistura entre história e histeria, né? A historização, que aqui em função e campo aparece ainda como historização, que seria um resgate ao conceito ou à prática da rememoração, né? Que é o que Freud fala nos seus estudos. O que mais que eu vi aqui interessante que dá para ligar com o ultimíssimo Lacan, né? A questão disso da linguagem que toca o corpo, o acontecimento traumático em relação ao dizer, né? Isso tudo me lembra um pouco Lalande, essa palavra que ressoa no corpo, que está fora de sentido. Claro, não é a isso que ele se refere nesse texto, não é? A gente está em 1953. Eu estou tentando dizer para vocês o que eu pensei que desse texto aqui, né? A gente pode conectar ou articular com o último ensino do Lacan, né? Ou seja, já havia aí isso do ressoar no corpo, né? Do que é esse toque da palavra no corpo, o que é esse acomodamento da pulsão, essa fixação pulsional, né? E a gente pode pensar nesses significantes mestres, não é? Nesses significantes que alojam o gozo. Bom, eu acho que foi um breve comentário, essa vez foi curtinho, e eu espero vocês no próximo Espaço Escritos. Não esqueçam de comentar, de trazer suas colaborações, para que a gente possa fazer desse espaço algo que renda frutos, que renda ideias, que renda perguntas e pequenos saberes também. Então, escrevam seus comentários e também participem, mandem seus trabalhos aqui para o espaço aberto, pode ser com um vídeo ou textos escritos, seria bem legal ter a participação de vocês, então o convite fica aberto, é só entrar em contato comigo pelo e-mail ou aqui pelo Messenger da página, tá bom? Até a próxima então, um abraço!